Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ingrid Borba, vocês já me conhecem de outras disciplinas e hoje a gente vai estudar na disciplina Projeto de Vida qual é o papel social do design gráfico. A gente estudou, né, no e-book o que é a profissão, né, e a gente está aqui nessa disciplina para ajudar vocês nessa jornada de formação no design gráfico. Hoje a gente vai discutir um pouquinho o que é o papel social, o que seria isso, dentro dessa profissão que é o design gráfico, dentro da profissão e também dentro da ciência. Desde a década de 1990, né, vários profissionais e pessoas que estudam design têm discutido qual seria a função social do design num mundo que é globalizado, num mundo que é complexo, num mundo que hoje vive uma crise ecológica, ambiental, econômica, política, novas formas de comunicação, novas formas de cultura. Então, todas essas coisas que eu falei, economia, política, cultura, comunicação, são áreas de interesse do design. Meio ambiente também. São áreas de interesse do design. Então, como essa profissão ela atua diante dessas questões que são problemas contemporâneos, né? Uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, uma imagem, é a seguinte: toda vez que a gente fala em mundo contemporâneo, né, a gente estudou na disciplina História do Design, toda vez que a gente fala em mundo contemporâneo, a gente pensa em pós-modernidade, né, que é o novo paradigma cultural, social. E essa estrutura, elas têm uma metáfora de serem estruturas em redes. Então eu trouxe essa imagem para que toda vez que vocês pensem, né, em problemas da profissão de vocês, vocês pensem que tudo é muito complexo, porque essas estruturas elas são interligadas, elas são em redes, elas são interdisciplinares, né? E aí, as dimensões da atuação profissional, elas vão lidar com essas estruturas em rede. A ética da profissão, né, a função e o papel social dos designers, eles são pautas de discussões na sociedade brasileira de modo geral e eles vêm despertando os interesses desses profissionais. As discussões, né, elas perpassam todo o design, como vocês já viram. O design ele tem o design e as áreas fragmentadas do design, né? O design de moda, o design de produto, o design gráfico. E, enfim, essa discussão do papel social, ela perpassa todas as áreas do design. E no design gráfico, que é a área que vocês estão se formando, né? Aspectos relacionados ao meio ambiente, por exemplo, a ecologia, a impressão e produção gráfica, né? O gasto de tinta, o acúmulo de papéis, né? É um assunto bem importante. E alguns outros, não só o meio ambiente, como a gente vai ver lá na frente, são assuntos relativos ao engajamento social, ético dessa profissão. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é a seguinte: engajamento ético, social, né, é uma questão diferente, mais abrangente, que vai além de uma área específica do design atual, que é o design social ou design socialmente responsável, que é a mesma coisa. Essa área em específico, o design social, ela está relacionada em produzir, né, conhecimentos, produtos, projetos, artefatos que gerem ações em benefício da sociedade. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, para ficar bem clara a diferença do design social para tudo isso que a gente está vendo do papel social do design gráfico, que é esse projeto Escreva para Lutar. Esse projeto Escreva para Lutar, né, é um projeto que teve a formação de uma tipografia, que é essa que está aqui na imagem, que é a tipografia de Sônia, que é uma pessoa que tem o mal de Parkinson. E aí o objetivo desse projeto é justamente popularizar essa doença, mostrar quais são as questões, né, as necessidades dessas pessoas, desmistificar, né, questões em cima da doença. E aí eles resolveram fazer essa tipografia, que é a tipografia de Sônia, que é uma pessoa que tem Parkinson, e fazer esse projeto Escreva para Lutar. Com isso, o que é que eu quero mostrar? O design socialmente responsável é uma área do design. Quando a gente fala em papel social, a gente está falando de uma coisa muito mais abrangente, que nada mais é do que o conjunto dos direitos e dos deveres relativos à função, o que se espera daquele profissional que exerce aquela profissão.
Na divisão social do trabalho, todas as profissões elas têm esses papéis, né, a serem desempenhados, ele tem funções. Por exemplo, se espera que os médicos cuidem e curem as pessoas, que os advogados apliquem a lei, sejam pessoas justas, né? No nosso caso, os designers, se espera que a gente saiba comunicar, transmitir mensagens visuais, transmitir narrativas, experiências da cultura e da sociedade que a gente vive na nossa comunicação visual, que é o que a gente faz. O design gráfico atua com comunicação visual. Qual é a importância de saber o papel, a função, né, como a gente falou, o papel social da profissão? Porque todo profissional consciente do seu papel, ele atua de maneira mais ética e mais eficaz e contribui para a sociedade de uma forma melhor, né, desenvolvendo melhores experiências e também harmonia. Para o profissional atingir esse objetivo, é necessário que durante a formação dele, começa no curso, né, como vocês agora estão fazendo o curso de design gráfico, e depois, quando vocês saírem do curso, vocês vão ver que as formações continuadas também são muito importantes para o profissional, para que eles desenvolvam habilidades e competências que vão ser ali utilizadas na prática do trabalho. Nesse sentido, né, qual seria o papel social do design gráfico em específico? Eu já dei o spoiler a vocês, né, que o design gráfico é esse intérprete da cultura, da sociedade a partir da comunicação visual. Mas em diferentes épocas, o papel social do design, ele teve associado a muitos outros propósitos. Na medida que a sociedade foi mudando, a cultura foi mudando, o design ele sempre vai acompanhando essas mudanças, né? No primeiro momento, né, quando o design gráfico, como a ciência que a gente conhece, surgiu no movimento Art and Crafts, no movimento Art Nouveau, o design ele nunca foi neutro. A gente viu lá na história do design gráfico que naquele momento, né, muitos dos designers e artistas gráficos daquela época queriam traduzir a cultura e a sociedade, a vida cotidiana ali nas suas produções gráficas. Então esse a gente pode dizer que era o papel social dos designers da época e um primeiro propósito do design. Já passado o tempo, no século XX, os modernistas eles discutiram qual seria a função do design na cultura, né? E a democratização dos bens, da informação e da comunicação visual. Aí a gente viu que na escola da Bauhaus e na escola de foi formulado aquele pensamento, né, funcionalista que criasse soluções projetivas mais generalistas, mais funcionais, né? A gente estudou na história do design que resolvesse os problemas de comunicação e da informação de uma forma mais científica e menos artística. Hoje, atualmente, o design ele é uma disciplina interdisciplinar que busca soluções para um mundo, como a gente falou, que é complexo, globalizado, vendo as experiências, as narrativas e os desejos humanos e as suas necessidades. As questões pertinentes ao design gráfico hoje, né, eles vão desde a valorização profissional, porque infelizmente o design gráfico ainda não é uma profissão regulamentada e isso é pauta de discussão entre os designers. A articulação também desses profissionais na mudança da mentalidade do mercado, né, das indústrias, do comércio, né, do capital, da economia, para a relação da responsabilidade social. Como as ações de empresas elas podem ter esse impacto de responsabilidade social. No meio ambiente, essa relação com as novas formas de comunicação, né, que são digitais, e as relações de consumo e também de cidadania. Todos esses aspectos são preocupações relativas ao papel social do design gráfico hoje, na atualidade. E aí a gente pode pensar, e no futuro? A gente já viu na história do design que o design ele vai mudando com o passar do tempo. Então, o que a gente espera é que com a sociedade, as mudanças, o design também vai acompanhar essas mudanças, porque o objetivo principal do design é projetar para o outro, para as pessoas, para as suas narrativas e para as suas necessidades. Além disso, o design ele pode projetar para a cultura, para a cidadania, na medida em que essa possui necessidades e que muitas vezes são melhoradas
pelos projetos de design e muita gente nem sabe. Mas se muitas coisas que a gente usa e que são boas, são funcionais, são úteis para nós, foram projetadas certamente por um designer gráfico. Quem sabe você não é esse designer gráfico que vai projetar essas inovações do futuro. Eu espero que sim, e a gente se vê em outra disciplina. Até a próxima!